Hoje a Igreja celebra esta grande festa do Cristo Rei do Universo, da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada, da nossa família. E também com esta liturgia encerra-se as celebrações dominicais do tempo comum. No próximo domingo, já vamos estar adentrando no tempo forte de vigília, de espera, de preparação para celebrarmos o Natal do nosso Redentor. E a liturgia vai nos conduzindo, iluminando mentes e corações, para que então, revigorados pelo pão da palavra, nós vamos então comprometermos em sermos súditos que lutam para que o reino aconteça aqui e agora. Pois temos a alegria de ter um grande rei que cuida de nós e nos ampara e nos socorre. E assim, Deus permitiu o profeta Daniel, que visualizou os dias messiânicos e ali já anunciou a vinda do nosso Redentor, que veio para devolver-nos a vida quando o pecado gera a morte. No seu sangue derramado na cruz, tudo transformou. Ele uniu o humano e o divino e nos tornou filhos e filhas no Filho por excelência, o Senhor Jesus. Quando nascemos para Deus pelo sacramento do batismo, Ele lavou, Ele alvejou, Ele restaurou. Assim sendo, o profeta também já visualizou o Cristo que passou pela paixão, venceu a morte e ressuscitou, está vivo junto do Pai. E ali na visão o profeta contempla Jesus adentrando a glória quando cumpriu fielmente a missão que do Pai recebeu. E essa missão ele confiou a cada um de nós, continuador do projeto Redentor. Somos discípulos missionários e devemos nos comprometer cada vez mais em fazer da nossa vida um serviço na obra da evangelização. Eis a nossa missão. E nós meditamos também o Salmo que fala do Cristo Rei do Universo, e o salmista, 1100 anos, já contemplou também o Cristo Rei da humanidade. E agora cabe-nos comprometer cada vez mais em permanecer nesta verdade, seguindo o caminho, verdade e vida, só por ele chega ao Pai. Mas cabe-nos questionar: no meu lar, as portas das mentes e corações estão abertas para ele reinar? Ele tem espaço na minha família? Nós abrimos espaço para que ele seja o grande rei da nossa comunidade, da nossa paróquia? E percebemos que muitos e muitos lugares ele não tem mais espaço para reinar. Aonde ele imperava, ele foi repudiado. Em muitas instituições que ali tinham o símbolo sagrado, o símbolo da redenção, o símbolo da salvação, a cruz sagrada, já não pode ter mais.
E isto proibido por quem? Por alguém que diz que é cristão ou cristã. Em muitas instituições já não pode fazer uma oração, não tem espaço para ele reinar. E aonde não tem espaço para Deus reinar e imperar, automaticamente a força do mal chega com poder. Nas escolas, principalmente, já não pode ter um crucifixo, não pode ter um sinal sagrado e não pode ter oração. E não tendo espaço para ele reinar, a força da violência, o desrespeito, a maldade, todo tipo de impureza estão adentrando os estabelecimentos educandários. E a gente vê isso pela mídia. E muitos ficam questionando por que tudo isso acontecendo, porque não tem espaço para Deus agir. É hora de nós repensarmos, refletirmos. Eu sou ou não sou um discípulo comprometido? Se eu falo do grande rei, se eu professo a fé no Trino Deus, eu tenho que viver diante de qualquer circunstância. Não tem espaço para Deus na maioria das instituições. Ali fecharam as portas. Não pode ter o símbolo sagrado. A cruz sagrada é o sinal da aliança. E muitos odeiam o sinal da aliança. E como Paulo assim diz um dia, está nos seus escritos, Atos dos Apóstolos, muitos são inimigos da cruz de Cristo. Odeia a cruz, porque ela exige de nós fidelidade. Como Deus é fiel a cada um de nós, Ele pede de nossa parte também fidelidade a Ele. E fidelidade em todas as dimensões da nossa caminhada. No namoro, no matrimônio, nos negócios, transparência e fidelidade é o que Deus nos ensinou a viver, se quisermos sermos da verdade. E naquele diálogo ali com Pilatos, Pilatos pergunta: tu és rei? Se ele perguntou por primeiro, é porque alguém assim diz. E por que levaram Jesus a Pilatos? E quem levou? A resposta vem dos lábios do pagão Pilatos. O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. E por que entregaram? Porque a inveja está acima de tudo, estava acima de tudo. E esta palavra nós devemos estar precavidos para que não aconteça na nossa vida, vigiar e orar. Aonde existe a inveja não tem espaço para Deus agir, porque não existe amor. Ele é o amor, é a ausência dele. É aquilo que nós falamos de muitas instituições e muitas famílias que falam em Deus, mas não comprometem viver Deus. Virou rotina. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E nós devemos orar, sempre lutar, evangelizar e catequizar é a nossa missão. Porque cada vez mais a força do mal está dominando a humanidade. Imoralidades e tantas imoralidades, violências e mais violência, desrespeito e mais desrespeito. Lá dentro dos estabelecimentos educandários, aquele que era para ser respeitado, hoje transformou, não tem mais autoridade, porque foi podada essa autoridade do professor, do diretor, e a força do mal adentrando.
E é momento para refletirmos. Vou ficar conformado com isso? Não. Eu tenho que fazer da minha parte. Eu tenho que dar o meu testemunho. Não tem espaço para Deus agir, e aquela que é a força do mal entra com toda a potência. Todo ano veio essa mania da festa do Halloween. Não pode Deus entrar, mas as coisas do diabo têm força e é vivida com vibração. E muitos, na inocência, por não ter conhecimento, assim vai sendo levado. Cabe-nos refletir. De que lado eu me coloco? Sejamos testemunho da verdade. Não conformemos com esse mundo decaído. E aí nós vamos dar testemunho da nossa parte, fazer com que a verdade prevaleça. E a verdade é Jesus. Eu vim para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Nós louvamos e agradecemos a Deus porque o Pai nos atraiu a Jesus, Ele nos acolheu e nós vivemos dessa fé. E precisamos lapidar cada vez mais, dia após dia. E não conformarmos com aquilo que é inconveniente. Instruir os filhos e netos, evangelizar e catequizar, eis a nossa missão. Assim, vamos abrir espaço nas mentes e corações, em nossos lares, para que o Rei da Glória possa adentrar, imperar e permanecer e reinar. O que houve, analisando os tempos presentes, imoralidade em todos, é imoralidade na música, é imoralidade nos programas de televisão, é tudo que está aí na mídia, se não tomarmos cuidado, vai ser engolido. Porque não tem espaço para ele entrar e reinar. As músicas dá nojo de ouvir, vocês sabem, e os inocentes aplaudem, e os pais não consentiam os filhos, e sem moral, filho, essa programação não convém. Jesus não assistiria isso, ele não ouviria. Também nós que somos seus servidores, seus discípulos, não podemos conformar com isso. Aquelas músicas do passado, que era uma verdadeira poesia, dá gosto de ouvir que é uma poesia, é sadia. Hoje não tem mais a música da poesia, imoralidade, se não for sexo e droga e álcool não tem valor, e todos aplaudindo, e nesse aplauso afasta Jesus, eu aceito esse e rejeito você. Estamos entregando Jesus se assim proceder. Aquelas músicas do passado, eu disse ontem à noite, que eram a verdadeira poesia, mas era também o compositor cheio do Espírito Santo, até fez profecias. Quando a gente ouve aquela música de Tião Carreiro e Pardinho, que fala daquele operário que trabalhou numa obra, e depois ali estava maravilhado, olhando o fruto de suas mãos, onde ele ganhou o pão de cada dia. Ali chega um fazendo mau juízo. E ali ele vai tecendo e vai até chegar em profetizar Jesus, que na maioria das casas ele também não pode entrar. Quanto às casas que eram berço sagrado, quantos lares, hoje Jesus não pode entrar. Assim profetizou Tião Carreiro e Pardinho, aquele compositor. Na maioria das casas, Jesus também não pode entrar. Esse foi José Ramalho. Tião Carreiro e Pardinho ali vai tecendo
a imoralidade que ele já visualizava no futuro. O pai, que é a autoridade desta igreja em miniatura, que tem a incumbência de evangelizar a família, os pais falhando, a prole desmorona. Não tem autoridade, um anula a autoridade do outro, o pai e a mãe não confirmam essa autoridade um do outro. E os filhos, percebendo que os pais não têm autoridade, eles assumem a dianteira e são os dominadores e impositores, e o pai, um trem fora da linha, não tem autoridade sobre a família. É hora de repensar na sua autoridade de ser pai e mãe. Não é dominar, escravizar, impor, mas evangelizar com amor e carinho. O pai e a mãe é um trem fora da linha. Os filhos que mandam na casa e ninguém tira farinha. Domina a família, domina a escola, o professor não tem autoridade, porque eles também dominam tudo, porque é um bando de rebeldes, que não conhecendo Jesus, não adorando a esse Deus, são causadores de desordem. E lá na escola o professor não tem autoridade, porque corrompido o poder político, não pode Jesus reinar. Nas grandes instituições, de cima para baixo deve-se as podridões, mas é de baixo para cima que vai levedar. A verdade é a partir de cada um de nós, povo de Deus, discípulos missionários, súditos e súditas do Senhor Jesus, o grande Rei, que vamos transformar o mundo. É de baixo para cima, não espera de cima para baixo. Assim sendo, voltando a mente e o coração para esse Deus que é nosso Rei, comprometamos em não profanar o sangue que Ele derramou na cruz, para nos redimir, nos santificar, trazer a paz, trazer a alegria, trazer a felicidade. O sangue de Jesus tem poder. Não seja profanado. Como rejeitado pelos judeus, que nós não façamos assim. Com os erros do passado, aprendamos no presente ser mais purificado e glorificar o Pai, mediante o Filho no Espírito Santo, por essa obra maravilhosa que Ele realizou, de ter nos dado o Filho para nos redimir. Agradecer a Jesus por ter nos doado a sua vida e pelo sangue que nos lava e purifica, e comprometermos em seguir as pegadas. Eu sou o caminho, a verdade e vida, só por mim chega ao Pai. E é seguindo e praticando o seu ensinamento que vamos permanecer no caminho certo, permanecermos na verdade, porque a palavra é a verdade. Nos conduz a permanecermos na verdade para celebrarmos a vida aqui e um dia contemplar face a face na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.